O apóstolo Paulo está dizendo assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu quero falar hoje sobre manter a comunhão. Se você souber, amados, Deus não nos criou para vivermos sozinhos, porque o próprio Deus não é um Deus sozinho, é um Deus que vive em comunidade. Ele deixa isso claro para que nós vivamos juntos. E a sua palavra diz que nós somos família, membros do mesmo corpo. Não importa quão bem você faz as coisas, se você é individualista e não tem comunhão com a igreja de Cristo, você está fora da vontade de Deus. Vou trocar em miúdos aqui para você entender. Eu sou de Cristo. Eu sou cristão. Eu sou crente. Mas se eu não tenho comunhão com a igreja de Cristo, eu estou fora da vontade de Deus. Sem comunhão, você é um tijolo fora da construção, um membro fora do corpo, um soldado perdido no campo de batalha. Quando a Bíblia afirma que nós somos da família de Deus, que está em Efésios 2:19, o que une você, a mim e aos demais irmãos é o quê? O Espírito de Deus. Da mesma forma que você é unido ao seu irmão sanguíneo pela genética, nós somos unidos uns aos outros pelo DNA de Cristo. Porque em nós agora corre o sangue de Jesus. Então nós devemos viver uma vida de compartilhamento com nossos irmãos espirituais, porque nós temos o mesmo Pai. Para crescer, nós precisamos ter compromisso e relacionamento com Deus. E para que isso aconteça, meus amados, nós precisamos estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra comunhão, no original grego, koinonia, literalmente ela significa vida compartilhada. Amém, amados? Vida compartilhada. Por isso que no texto que eu li, está no versos 4, cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Isso aí não é futricar na vida alheia, mas é zelo e cuidado um para com o outro. Agora, a pergunta que brota na nossa mente e talvez no coração é como manter a comunhão. Será que é fácil? Será que é para mim manter comunhão
É facinho? Então, como eu vou manter essa comunhão? Eu escolhi algumas lições que Paulo dá nesses textos para nós. E a primeira lição é termos a mesma sobriedade, que aqui está, tende o mesmo modo. E ele vai dizer modo do quê? Olha bem, o versos de número 2 diz assim: completai a minha alegria tendo o mesmo modo. Aí ele vem de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É interessante que a palavra modo, rina, no grego, significa a fim de que, para que. Ou derivada da palavra anefo, que quer dizer sobriedade, condição ou qualidade de quem age com moderação, temperança, equilíbrio. Então a primeira coisa que o apóstolo está ensinando, que para nós mantermos a comunhão, nós precisamos ter a mesma sobriedade. Primeira coisa, no nosso modo de pensar. Ou seja, tende o mesmo modo de pensar. Aqui o apóstolo não está afirmando para você viver andando pela cabeça dos outros. Ao contrário, ele está nos orientando a termos ideias semelhantes, compartilhar ideias. Não apoiar a minha opinião, eu zango, não. Isso não é compartilhamento, isso é exigência. Compartilhamento de ideias é quando eu escuto o outro e o outro me escuta e nós chegamos a um senso comum. Isso só acontece se nós tivermos sobriedade, se nós agirmos com sobriedade, se nós agirmos com temperança, se nós agirmos com equilíbrio. Aí ele fala ainda, continua, ter a mesma sobriedade também no amor. Que ele fala o mesmo amor. E qual é esse mesmo amor? É o ágape. É o amor que não exige nada em troca. É o amor de boa vontade, de benevolência, sem interesse, sem exigência. Eu amo fulano enquanto ele me ama. O dia que ele disser não para mim, acabou o amor. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Eu decido amar fulano mesmo que ele me desagrade. Eu decido amar fulano mesmo que ele faça coisas ruins contra mim. O amor de Deus tem que fluir em nós. Então, para termos a mesma sobriedade, nós precisamos ter também o mesmo amor. Fluir no nosso coração o mesmo amor. Mas o apóstolo continua aí, na sobriedade, termos sobriedade de andar em um só espírito. Esse espírito aqui, amados, não é o Espírito Santo. Muitos pensam é o Espírito Santo. Não, é espírito de harmonia um com os outros, de colocar em prática os nossos sentimentos, as nossas afeições. E isso só vai acontecer por causa do amor de Deus que está em nós, que é implantado em nós pelo Espírito Santo. E vai nos levar à atitude. A sobriedade nos leva a uma só atitude. E essa atitude é de termos entendimentos sábios e modestos. Falar com sabedoria.
Falar com sabedoria, amados, entenda bem. Sabedoria é diferente de conhecimento. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Tem pessoas que ele adquire conhecimento da vida sem passar pelos bancos de faculdade e é sábio. Essa sabedoria aqui não é a sabedoria que eu adquiri lá no campo do seminário, lá sentado ouvindo os professores. Essa sabedoria aqui que me torna modesto é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que vem implantada em nosso coração através do amor de Deus na nossa vida. Amém, amados? Aleluia. Então por isso que ele chama, tenha essa atitude. Um povo sem atitude é um povo fadado à derrota. Certa vez me contaram essa ilustração, eu li essa ilustração, talvez já contei aqui. Mas calha bem, questão de atitude. Um certo alpinista foi escalar um monte num estado americano, nas montanhas rochosas, e ele subiu, e ele já estava a uns mais de 1000 metros de altura, e ele olhou o tempo, começou a querer mudar, e ia chegar a noite, e a temperatura ia cair muito, e ele começou a descida, e na descida ele escorregou, e despencou, veio despencando, já tinha escurecido, ele já não via mais nada, ficou pendurado. E ele ficou pendurado e falou assim: eu vou morrer de frio ou por causa do aperto na cintura. E começou a clamar a Deus, que Deus tirasse ele daquele lugar. E clamou a Deus, e clamou, e ele ouviu a voz de Deus no seu ouvido: tira a faca e corte a corda. E ele pensou: mas se eu cortar eu vou cair, eu vou morrer, eu estou pendurado. E ele continuou clamando. Ele ouviu novamente a voz que disse para ele: tire sua faca e corte a corda. E diz a história que no outro dia, as pessoas do resgate, que viram que ele não voltou, foram em busca dele. Encontraram ele morto, pendurado, apenas 1 metro do chão. Faltou? Atitude e fé. Igreja, nós precisamos de atitude. Atitude. Se nós queremos manter a comunhão, nós precisamos de sobriedade, e nessa sobriedade nós precisamos ter atitude. Nós não precisamos esperar acontecer, não, nós temos que fazer acontecer. Se Deus é conosco e Ele nos mandou fazer, então devemos fazer acontecer. É não viver esperando acontecer ou que alguém faça acontecer, mas nós precisamos fazer acontecer em nome de Jesus. Amém, amados? A outra lição para mantermos a comunhão, né? Como manter a comunhão, é não fazer nada por rivalidade. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Na tradução de alguns aí está partidarismo. Mas pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. A palavra rivalidade ou partidarismo aqui
original grego eritheia, que é o desejo ardente de colocar-se acima ou sentir-se melhor do que o outro. Semana passada eu coloquei um texto: ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes, eu vou falar no meio do povo cristão, pessoas chegam, acham que te cumprimentar está fazendo um favor. Isso não é comunhão. Fala com você com desdém, que acha que está no patamar maior do que o outro. É melhor. Não podemos. Essa palavra também, eritheia, que é para partidarismo ou rivalidade, ela também pode ser traduzida por intriga. E essa intriga, ela pode ser eleitoreira, regada por vaidade sem fundamento. Eu não estou dizendo no campo aí fora, estou dizendo no campo da igreja. Eu faço parte de fulano. É nítido num texto que Paulo está dizendo, que escutou alguém falando: não, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu sou de fulano. O outro: não, eu sou de Cristo. Essa rivalidade criada por esse tipo de coisa, ela é vã, ela é vazia, ela leva a erros. Na igreja, eu vou votar em fulano para líder, porque fulano tem bens. Nada contra quem tem bens, eu estou citando um exemplo. E o outro coitadinho lá, que é humildezinho, não pode. Eu já vi, falando como presbiteriano, muito caso de eleição de presbítero, que um candidato era excelente, mas era humildezinho, concorreu com outro que era magnata. Quem foi que ganhou? Isso aí é rivalidade eleitoreira, regada por vaidade. E na igreja está assim, está cheio de rivalidade movida. Isso leva a abismo, isso leva a derrota, a derrotismo para a igreja. Então, para nós mantermos a comunhão, nós não devemos fazer nada por rivalidade. Nada. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer por causa de Cristo, por causa do amor de Deus. Eu não tenho que ser de fulano ou de beltrano. Não, eu tenho que ser alguém à disposição do reino de Deus, com toda a humildade. Que vai me levar à próxima lição aqui que eu quero dizer para você. Considerar as demais pessoas em posição de autoridade. Que quer dizer isso aqui, ó? Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Essa questão aqui, ó, de superiores a si mesmo, essa autoridade aqui que eu estou dizendo, é diferente dos termos para poder que nós encontramos na Bíblia, que é exousia ou dínamos, que são inerentes a Cristo, inerentes ao Espírito Santo. Essa autoridade aqui significa a posição do crente cheio do Espírito Santo tem. Quando ele é cheio do Espírito Santo e ele tem essa posição de autoridade, o que vai acontecer? Ele vai olhar para o irmão dele e vai ver no irmão dele a autoridade.
E o irmão vai olhar para ele e vai ver nele o quê? Autoridade. E nisso cada um vai considerar o outro superior a si mesmo, e os dois vão se nivelar, vão ser iguais. Por isso que eu fiz questão de separar aqui, de não fazer por rivalidade ou considerar imposição superior. Ao contrário, eu tenho que olhar e considerar o outro em posição superior a mim, e vice-versa. É isso que o apóstolo está referindo. Quando eu nivelo, quando nós estamos nivelados nessa questão de olhar o outro no poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus na vida, e olhar para o outro e sentir que ele tem a autoridade de Deus, e o outro olhar para mim e ver que tem a autoridade de Deus, nós nivelamos e estamos tendo tudo em comum, e aí a coinonia vai acontecer no meio do povo de Deus. Aleluia. E esse nivelamento só dá, amados, quando nós consideramos com humildade. Se considerar por humildade aqui não é humildade, não é bajulação. Eu vou bajular fulano porque eu preciso ter a amizade dele. Eu vou bajular ciclano porque eu preciso ter a amizade dele. Meu irmão, eu falo para você com muito carinho, tenha amizade comigo verdadeira, amizade movida pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é a mesma que eu vou ter com você. Porque o dia que eu tiver que exercer autoridade sobre você, e você se sentir ofendido porque você achava que você estava me bajulando, não dá certo. É por isso que muitos vaza, porque ele acha que o pastor tem que viver a vida inteira dele na igreja bajulando, pisando em ovos. Não pode exercer autoridade sobre ninguém, porque se exercer autoridade fica ofendido, fica entristecido, e às vezes não sente que a correção é para o bem. A correção, ela não existe para o mal. Nenhum homem de Deus corrige o outro para levá-lo para o buraco, para levá-lo para o inferno. A correção é o contrário, é um alerta: cuidado, esse caminho que você está trilhando pode levar você a naufragar. Então, para isso nós precisamos ter uma posição de autoridade. Posição de autoridade. E finalmente, a quarta lição que eu aprendi do texto é ter o mesmo sentimento de Cristo. Está no verso 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse sentimento de Jesus, quando você abre o texto, está lá: ele, sendo Deus, não outorgou ou não usurpou de maneira nenhuma ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Meu irmão, para mim ter comunhão com vocês e vocês comigo, nós precisamos esvaziar-se de nós mesmos. Nós precisamos de nos esvaziar da nossa natureza humana. Essa natureza humana nossa é pecaminosa, é vaidosa, porque ela foi herdada do Éden. Qual era o maior desejo do homem lá, influenciado por Satanás? Porque Satanás disse: olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem do frutos,
vocês serão igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. E o que o homem fez? Comeu, porque queria ser igual a Deus. Deus já tinha criado o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas o homem queria ser igual. Agora o Filho de Deus, que poderia outorgar isso para ele, esvaziou-se de si mesmo e tornou-se em forma de servo. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o que sirva. Jesus é o nosso modelo. A palavra aqui para sentimento, ela é traduzida como modéstia, sabedoria, limites. Para mim, ter comunhão com o irmão, eu tenho que ter sentimento de Cristo, de agir com modéstia, de viver com os irmãos com sabedoria, de saber aonde vai o meu limite. E tudo isso, amados, nós não vamos encontrar base em nós mesmos, porque somos falhos. Nós encontraremos base em quem? Em Jesus, porque Ele é nosso modelo. Somente em Jesus nós podemos desenvolver uma comunhão sólida. Olha bem, amados, somente em Jesus nós podemos desenvolver uma comunhão sólida, modesta, sábia, apreciando limites. Até onde eu vou? Às vezes a nossa comunhão está balanceada, é por falta de Cristo na vida, é por falta de comprometimento com o reino de Deus, é por falta de aceitar a palavra de Deus como prioridade na vida, é por falta de querer Jesus na vida constantemente. Eu quero todas as coisas, menos as coisas de Deus. Eu só lembro de Deus quando as coisas vai mal a pior. Eu passo a ser um mero religioso. Ou sou totalmente frequente, mas eu busco ser apenas como um fariseu, observador da lei. Olha, mas na época que a igreja era assim, aqui era cheio, e as irmãs cantavam, os meninos vinham louvavam, E por que não é agora? O mesmo Espírito que atuava naquele povo não atua em você? O mesmo Espírito que atuava em Paulo não está em você? O mesmo Espírito que atuou em Pedro não está em ti? Aleluia! O mesmo Cristo que salvou a humanidade não está em você? Sabe por quê, amados? Às vezes nós não desenvolvemos o sentimento de Cristo. Nós olhamos um Deus distante. Jesus passa a ser um conto de fada. Eu passar um filme de Jesus, quando eu vejo aquelas pancadas que dão, eu choro, porque fizeram isso com ele. Isso é hipocrisia, amados. Cada pancada daquela que ele recebeu era o nosso pecado ali, era o meu pecado. Se eu ver alguém falando assim, mas por que lá na hora lá de Jesus ou Barrabás, escolheram Barrabás e não Jesus? Meu irmão, a humanidade não tem poder de escolher Deus. Ele já escolheu o mal.
E quando Jesus morre no lugar de Barrabás, é uma analogia dele morrendo por nossos pecados. Barrabás era o quê? Um pecador, um facínora, um assassino. E o povo só escolhe isso. A visão do povo é essa. Mas nós fomos escolhidos por Deus, aleluia. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma ministerial quando desde o ventre da minha mãe eu fui escolhido. E eu não me envergonho de ser pastor. Eu pus hoje um texto que mandaram para mim. Eu não me envergonho de forma alguma, porque ser pastor não é qualquer um, mas é aquele que Deus chama. Se você quiser escolher perfeitinhos dentro dos pastores, dá uma analisada nos discípulos de Jesus. Dá uma olhada na história de Abraão. Dá uma olhada na história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que subiu no muro para olhar a mulher pelada, e ainda adulterou com ela. Dá uma olhada na história desses homens. Enquanto Jesus não buscar a igreja e nós sermos transformados, o pecado ainda continua, não vai achar ninguém perfeito. Então, para você que busca perfeição no seu irmão para ter comunhão, cuidado, você está fora da vontade de Deus. Você tem que aceitar seu irmão do jeito que ele é, porque quem trata é Deus. Quem transforma a vida do homem é Deus, não é eu, não é você, é Deus. Eu vi uma propaganda besta. O cara colocou a foto daquele pastor que foi preso, batizando o presidente da república e falando, aqui, ó, o cara foi preso. E daí, rapaz? O que está em jogo ali não é o homem, não é a fé. O que está em jogo é o pecado do homem, não é a fé em Cristo. Eu fico olhando cristão falando besteira. Envolve em idealismo político e começa a falar um monte de asneira, usando o Facebook, esse que eu estou usando para transmitir a palavra aqui. A comunhão acontece onde o reino de Deus é presente, aonde é cheio do Espírito Santo, aonde Deus se faz presente na vida do seu povo. E Jesus é nosso modelo, e Jesus é nosso exemplo. Não adianta, não existe igreja do eu sozinho. Eu, Deonilson, sou igreja, mas eu sozinho não faço a igreja. Eu congrego em casa. Você está desobedecendo. Há muita coisa que você pode fazer sozinho, mas a vida de comunhão você não consegue fazer sozinho. Jesus era Senhor, é Senhor e Salvador. Ele andou em companhia de pessoas. Ele escolheu pessoas para andar com ele. Quer ter comunhão perfeita com Deus? Tenha com os irmãos.
com os irmãos. Sabe por quê, amados? O princípio de tudo isso é o amor. Você não vai ser reconhecido lá fora como discípulo de Jesus pelo seu cabelo, nem pela sua vestimenta, nem porque você anda com isso debaixo do braço. Você vai ser conhecido como discípulo de Jesus se você amar o seu irmão.